Mais uma vez, 8 horas da noite, começa aqui no seu canal do Market, mais um Domingão da Opção. E eu já tenho aí os meus convidados, sempre comigo aqui, Romer Guerreiro e Daniel Pedroso. Tudo bem, galera? Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? 2022, já está no meio do primeiro mês, mas vamos lá. O que o mercado nos reserva? O que tem de novidades? O que tem de coisas, formas de ganhar dinheiro? Vamos bater papo hoje. Show de bola. E aí, Dani? E aí, boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Tá friozinho aí, pelo que eu tô vendo, hein, meu? Tá um pouquinho abaixo de zero aqui. Mas pouquinho tá só. tranquilo. Deixa eu ver aqui. Vou configurar já para Celsius aqui. Para quem não sabe, eu adoro frio. Eu prefiro muito mais o frio do que o calor. Então, tá menos um agora. Menos um, nossa, coisa boa. Que tá 8. Tá gostosinho. 8, aqui tá 37. Ah, delícia. Show de bola. Deixa eu dar aí o salve pro Ranger Preto, o salve pro Luiz Alberto e os nossos membros aqui. Faixa Preta e também membro deste canal, Thiago Freitas, e o nosso representante membro canadense. Boa noite a todos do Márcio Mendes. Vão chegando aí, galera, e já vão deixando o like. Amanhã não tem bolsa. Feriado aqui, rapaz. Então, podemos falar de alguma coisa que roda 24 horas, uma vez que, salve carreira, uma vez que o mercado futuro está fechado. Então não adianta eu falar, tá subindo tanto, caindo tanto, porque não vai rodar o mercado, certo? E não vai rodar a bolsa amanhã. Então, amanhã não temos hora do game. Se vocês quiserem um conteúdo diferente, eu estarei aqui à disposição de vocês. E o Homer, aqui nos bastidores, estava me passando uma coisa que eu desconheço, mas ele está ganhando dinheiro aí, em dólar, jogando joguinhos, Homer, é isso mesmo? Exatamente. Alguém conhece sobre NFTs? Jogos NFT, aquela coisa que eu sou um dos que pensavam assim, ainda penso em parte, ainda tenho um pouco esse pensamento. Cara, colocar dinheiro em jogo é um troço meio... passa de um limite. Sempre foi meu pensamento, e é da maioria das pessoas. Injetar dinheiro em jogos, isso falando desde antes, desde adolescente, desde criança, jogando jogos de videogame e tudo. A gente compra o jogo, joga o joguinho, legal, maravilha. Aí a gente vai crescendo, começa a comprar jogos de computador, compra o jogo, ok. Aí a gente começa a jogar jogos online. E aí entra a compra de moedas para injetar no jogo, para comprar itens, para comprar armas melhores, para comprar skins, para comprar personagens, comprar coisas. Só que tu coloca o dinheiro no jogo por uma diversão. Aquilo não te dá nenhum retorno, aquilo não te dá nada além de prazer e diversão. A não ser quem usa esse jogo para poder evoluir um personagem e vender ele posteriormente. Mas na maioria dos jogos não é permitido esse tipo de mercado, esse tipo de troca, não é algo permitido. Então, não são todos que fazem. Não é da essência do jogo ele dar dinheiro pelo teu esforço, pela tua diversão, pelo tempo empregado no jogo. E aí surgem os jogos NFT, que é basicamente a mesma mecânica, tu injeta dinheiro no jogo, todo jogo tem a sua moedinha, sei lá, Super Mario para Super Nintendo, qualquer jogo online que exista hoje tem a moeda interna do jogo, a diferença é que essa moeda está listada, e a gente consegue comprar e vender ela, e o jogo te dá moedas pela tua jogatina, pelo teu tempo empregado. E aí uma coisa nova tá vindo, começou basicamente lá com Axie Infinity, e já tem uma dezena, uma centena, milhares de jogos NFT, só que é um mercado de altíssimo risco, né? Então a gente tem que estar atento onde vamos colocar o dinheiro e se o jogo é realmente um jogo ou é simplesmente um meio dos desenvolvedores tirarem dinheiro e o jogo não tem uma estrutura que se sustente por um tempo razoável. Mas aí a gente vai discutir melhor sobre isso. Eu assisti, e é interessante falar um pouquinho de cripto. Eu assisti, terminei agora a terceira temporada e assisti assim, em uma semana, escorri tudo. Uma série no Netflix daqui, não sei se tem no Brasil, porque os catálogos são diferentes, chamada Startup. Vale a pena aí. E é sobre o desenvolvimento de uma empresa que desenvolveu uma criptomoeda, daí depois eles desenvolveram uma rede tal como é o Google, só que totalmente descentralizada. Mas o
que a mais eu falar disso acaba rolando spoiler, né? Mas daí entra aquela questão Bitcoin financiando o crime, o governo tentando intervir, tem um monte de coisa desse gênero. É até interessante de se assistir essa série. O pouco que eu sabia de NFT, para mim NFT era só arte. Não, eu também achei, mas o NFT ela pode ser qualquer coisa que não tem um valor fungível, um valor direto, né? Tudo que pode ter um valor subjetivo pode ser uma NFT. Eu posso vender uma casa real como um NFT. Artes, personagens de jogos, peças de personagens, enfim, as possibilidades vão crescendo, mas a sigla já diz, né? Um ativo não fungível, né? Um token não fungível. Então ele não tem um valor específico, é algo subjetivo. Então abre abre um monte de portas para coisas novas, inclusive os jogos, que está sendo muito explorado. E realmente dá dinheiro. Em alguns, sabendo onde entrar, estudando e avaliando o risco, eu estou ganhando dinheiro aqui com. Estou jogando, atualmente eu estou acho que em 6 jogos. Tem um que eu estou mais exposto e outros eu estou indo, conhecendo, aprendendo. Entendeu, turma dos faixas pretas e aluno, por que tá demorando pro Homer responder, que ele dá aquelas sumidas todas, tal. Tá aí, ó. Fica no Mas joguinho. ganhar coisa de, sei lá, 80, 100 dólares por dia é legal, né? Tá explicado. O Ranger Mas já não é tem por isso. uma pergunta aí pra ti, ó. O que faz essas coisas subirem e descerem no mercado? Visto que a oferta das melhorias é infinita. É só programar. A maioria dos jogos, a oferta não é infinita. A emissão de tokens do jogo ela é finita. A emissão fica em 100 bilhões, 100 trilhões de moedas, mas ela não é infinita. O que faz as coisas subirem e descerem, olhando o gráfico de um jogo específico, ou melhor, não de forma geral, é o quanto a equipe de desenvolvimento está comprometida com o projeto e o quanto que o projeto em si ele é sustentável. A gente enxerga que ele tem um caminho e ele tem uma longevidade pela frente. Eu não acredito, a gente vê isso em todos os jogos, nenhum jogo dura para sempre, nenhum jogo tem a sua fama, o seu hype. Ele pode ser um clássico, ele pode ser um jogo lembrado por décadas, mas dificilmente um jogo vai ser jogado ativamente e durar por décadas, exceto o World of Warcraft, que ainda é um dos maiores, né? Mas tem comunidade do E já LoL, perdeu Dota, posição pro Final Fantasy XIV, você viu, né? Final Fantasy também, mas não são todos, é um atributo de poucos. Então, o quanto a equipe de desenvolvimento consegue fazer com que o jogo mude, evolua, melhore, corrija bugs, seja estável, tenha novidades, coisas que mantenham aquele jogo no hype, mantenham aquele jogo no gosto do público, fazem com que a moeda se mantenha estável. Mas é fato que a maioria dos jogos, NFTs nesse caso, se sustentam enquanto há uma entrada de pessoas. Isso faz com que muitos pensem que é pirâmide. Só que, no meu pensamento, essa é uma opinião minha, né? Qualquer coisa no mundo capitalista é uma pirâmide. Se todo mundo parar de comprar iPhone, a Apple acaba. Ou se todo mundo parar de comprar produtos Apple, a Apple acaba. Se todo mundo parar de beber Coca-Cola, a Coca-Cola acaba. Então, tem que ter uma entrada para ter um lucro. Só que, é claro, que empresas entregam produtos, entregam algo em troca do teu dinheiro. O jogo, ele entrega diversão. Se é um jogo que não te entrega diversão, que ele é simplesmente um jogo play to earn, que tu entra, joga, saca e sai, ele não se sustenta, porque ele não tem o componente de diversão. As pessoas não têm por que investirem o seu tempo e mais dinheiro no jogo depois de já terem entrado, colocado um dinheiro inicial e aquele dinheiro já está dando retorno. Por que eu vou investir mais se o jogo não me dá nada além de dinheiro? Eu quero me divertir, eu quero passar o tempo, eu quero ter vontade de jogar. E isso poucos jogos têm. Então, os que conseguem ter esse benefício, conseguem ter essa característica de gerar prazer em quem está jogando, de gerar essa vontade de dar tempo para o jogo, conseguem perdurar por mais tempo. Tem diversos. Teve um dos projetos que eu entrei que sumiu, acabou. Depois a gente vai falar de nomes, eu vou mostrar algumas coisas.
O Ranger Preto falando ali contra o Strike Eterno deve ter mais ou menos a nossa idade já. Já dá pra saber que esse Ranger Preto é da primeira temporada dos Power Rangers já. Da primeira temporada do CSS, do CS também, né? É. A E Terezinha falou de um, Secar. Secar é um. Mas tem um ponto também que aparece muito nos jogos, que é o quanto tu precisa investir para entrar nele. Então, esse é outro ponto a se avaliar quando se vai entrar no jogo. O Secar é um jogo que é mais caro para entrar, mas ele dá um retorno maior, só que leva mais tempo. Aí tem diversos fatores que a gente olha, quanto tempo o jogo dá o retorno, qual o risco disso, lendo o white paper do jogo, olhando a comunidade, vendo o grupo de Telegram, Discord, o próprio site, Twitter, o quanto os desenvolvedores são quem a gente mais tem que olhar, o quanto eles são comprometidos com o jogo e com a comunicação com o público. Isso diz bastante. O jogo que eu tô jogando, dando spoilerzinho pra gente falar depois, é o Bomb Crypto, é o principal. Mas já joguei Mir4, Zodiacs, Stream Dungeons, o Secars eu olhei, entrei agora no Mecha Miners e tem uns quantos aí. Ele tá falando grego só pra mim ou pra você também, Dani? Não faço ideia. Pra mim, Zodíaco é aquele negócio que meu sogro adorava de manhã. Ligar no radinho lá na hora de tomar o café da manhã e... Leão, hoje sua cor é azul, não sei o que. Zodíaco pra mim é a mesma coisa do Ranger Preto, se perguntar pra ele. A extinta TV Manchete lá exibindo Saint Seiya. Pô, TV Manchete, eu via na TV Manchete. Bom, vamos lá. Sonho. Vou fazer o seguinte, Homer, vamos tentar interagir. Galera, lembra que eu falei para vocês que isso no primeiro programa, que quem vai ditar a regra do jogo é vocês, e eu gostaria dessa interação? Ó, o professor Michael tá falando aí, traduz para nós. Então, dá para ver que não sou só eu que estou perdido aqui. Mas se o Homer tá ganhando dinheiro, isso me interessa, muito me interessa. $100 dia? Você falou, Homer, um mês? Não entendi. Dia, em torno disso. Isso para quem vive no Brasil, então, na realidade, aqui já é um... Já dependendo de onde você vive, já dá para fazer já dá para sobreviver, digamos assim. Agora imagina... $3 mil mês, rapaz. $3 mil mês, acho que eu paro de fazer trade, sumo do Domingão. Para ficar jogando? Tá explicado porque que algum adolescente aí já vai ser o próximo milionário. Bom, não sou eu, porque eu para adolescente já não sirvo mais, tenho quase idade. O professor Michael tá falando aí que se ganha dinheiro, eu sou dessa aí também, Michael. Se ganha dinheiro, é interessante. Vamos fazer o seguinte, eu vou ser cobaia, Homer. Você me mostra mais ou menos, ó, se chega até aqui, é aqui que eu tô. Você vai colocar o doce na minha boca agora. Daí a gente vai fazer os primeiros passos aqui para eu, criar aqui uma conta para mim, você me ensina tal, e depois a gente continua isso, quem sabe aí com os nossos faixas pretas. Nos faixas pretas eu já mandei uma enquete lá, peço para que todos que estão no faixa preta estão aqui assistindo respondam. Se não me engano, vou verificar. Sim, não. Peraí. Sim, ela está fixada no grupo, então respondam a enquete, porque eu pretendo entregar o tutorial completo de A a Z lá no faixa preta. Então aqui eu vou botar o docinho para o JJ, mas tem muitos detalhes, coisas interessantes, detalhes mesmos, assim, coisa de feeling, de tu olhar gráfico do jogo, de ver o retorno, de fazer algumas planilhas, de, em alguns casos, expandir a conta, em outros casos, fazer uma progressão geométrica, fazendo essas contas crescerem, em outros casos, não, investe uma vez e para, reinvestir no jogo, não reinvestir, quando que vale a pena. Uma ótima pergunta aí, para você ter esse retorno de 100 ao dia, quanto você precisou colocar como investimento total? Ao todo, em torno de 5 a 6 mil reais, só que eu expandi a conta. Então, atualmente, essa conta essas estão valendo 900 vezes... O Ranger Preto falando aqui, ó, que ele pensando em NFT hoje é o mesmo que a avó dele pensando em Bitcoin. Isso é interessante. O Ranger Preto falou algo muito interessante que me deu um insight. O porquê que eu decidi entrar nos jogos NFT e realmente estudar mais sobre isso, entender melhor e entrar nesses jogos. Early Adopter. O termo é esse. No Bitcoin, quem entrou... Deixa eu traduzir isso para o português, claro. Vai.
Como que é? Quem chega primeiro, cavalo que chega primeiro. Eu vou até mudar a voz aqui, ó. Vou falar um ditado para vocês, da subconsciência de vocês, bem lentinho. Guardem isso no mercado financeiro, ó. Cavalo que chega primeiro bebe água limpa. Perfeitamente. É isso aí. Porque quem investiu em Bitcoin no começo, não preciso explicar o que aconteceu. Da pizza lá de 10 mil Bitcoin. Quem investiu em BNB, quem investiu em Ethereum, qualquer criptomoeda promissora, quem conseguiu investir no início, mesmo que essa moeda não tenha durado muito tempo, conseguiu tirar uma grana. Até Dogecoin deu para ganhar dinheiro. E ganhar muito dinheiro. E os NFTs estão no começo. Eles têm 1 ano, ou talvez um pouquinho mais de 1 ano. É nessa média, não tem muito mais do que isso. Quem entrar primeiro, quem conseguir estudar, e atualmente ainda é complexo, e para mim já não é tão complexo, mas para quem nunca viu, ainda é complexa a entrada no mercado de NFTs, nos jogos NFTs, mas quem se dedicar a estudar e entrar nisso agora, vai beber água fresca, porque tem muito projeto novo vindo. Os jogos Axie Infinity, quem comprou o ativo AXS, que eu vou colocar na tela aqui, peraí. Tá, vou compartilhar minha tela. Aí. Quem comprou AXS no início, olha aqui, o ativo começou, ó, o início dele foi listado na Binance 4 de novembro de 2020. Então tem 1 ano e pouco. Sei lá, 1 centavo. Quem conseguiu comprar, quem acreditou no projeto, quem entrou no Axie Infinity lá no começo, tá 80 dólares. Eu fiz uma compra 93, mas eu não entrei no jogo, porque o jogo hoje em dia tá caro para entrar. Vamos colocar aqui. Mas quem fez Assim compras aqui embaixo... Vamos alertar todo mundo. Assim como você poderia ter entrado a 160... Exato, a gente pode colocar Dogecoin aqui e ver o que poderia ter dado de errado. Não, a própria a XS, se teve gente que vendeu a 160, é porque teve gente que comprou a 160. Né? Exatamente, 50% de prejuízo, exatamente. Mas quem comprou no início, o Early Adopter, ele teve um lucro interessante. Se a gente olhar de jogo, eu tenho essa aqui aberta só. Mas, enfim, existem vários casos de criptomoedas e de moedas de jogos e um monte. Eu estou fazendo stake de AXS, o professor Michael falou, eu também estou fazendo stake. Tem stake de AXS dando 115% ao ano. Então, óbvio que eu comprei AXS e fiz stake. Estou com stake de 90 dias, tem stake de 1 mês, tem vários para fazer na Binance. Convém aprenderem a mexer na Binance, entender como funciona. Tem poupança, tem empréstimo, tem o stake, tem poupança bloqueada, tem poupança automática de Bitcoin. A poupança automática de Bitcoin... Deixa eu emendar um assunto no outro. Vai. Um dos pontos, não o único, um dos pontos que se avalia numa criptomoeda é o market cap dela. E quantas moedas aí tem disponível pelo preço que está o valor dessa moeda, certo? Sim. Eu acho CRO mais promissora, opinião minha, mais promissora do que BNB. E hoje ela está valendo metade do market cap da BNB. Então, quando eu falo para vocês, ó, entrem em CRO, e se quiser um código de CRO, eu vou deixar aí para vocês aí, e depois me busquem no privado, que se você abrir a conta na CRO e alimentar, você ganha 25 dólares, e eu que acabei dando o código para vocês, eu também ganho 25 dólares. Mas antes que você estava falando aí da Binance, meu cara, eu sou muito mais sou Team CRO do que Binance. Não, também é bom. A CRO eu estou usando ela, tem alguns pontos negativos ainda da plataforma. Eu não posso dizer que ela supera a Binance, mas com certeza tem possibilidades. Eu já tenho aqui, já mostrei em outras lives, está aqui o meu cartãozinho da cripto, ó, já está aqui o meu cartão. Já tenho stake em CRO, tenho mais CRO em conta, mas não é a plataforma ainda não consegue bater a Binance. Mas é promissora. A moeda está no momento bom de compra, 46 centavos de dólar. Pergunta o meu preço médio. Hã? Pergunta o meu preço médio. Qual é o teu preço médio? 17? 19 centavos. 18 centavos. 18? Olha aqui. Peraí que tá no diário. 18 centavos, 23. Nem tá listado ainda no TradingView e o JJ já estava comprando. Eu entrei ano passado. Aqui é novembro de 2021.
Tu entrou antes disso, então. Uhum. Acho que um mês antes, foi lá para outubro, acho. Setembro, outubro. Uhum. Então, voltando. Quem investe primeiro consegue ter maiores lucros ou tem maiores chances de ter lucro. Porém, tem o contraponto, nem tudo é perfeito, né? Quem investe primeiro está mais propenso a pegar as oscilações do que veio errado, do que tá dos projetos mal feitos, dos projetos de golpes, dos projetos que são scam, né? Então também tem essa chance. Teve um deles, que é o Zodiacs, que quebrou. O jogo acabou e eu perdi quase R$ 2.000 investido, porque o jogo, enfim, por uma série de erros da equipe de desenvolvimento, uma série de erros de projeto, o jogo foi liquidado. O jogo liquidou, acabou o estoque de moedas, não tinha mais moeda em circulação para poder dar dentro do jogo, então não tinha mais entrega. Eles fizeram uma atualização, cortaram quase que 100% a entrega de moedas no jogo. O tempo de retorno de quem investiu, que era de em torno de 16 a 20 dias, subiu para meses. O pessoal começou a liquidar as moedas e o gráfico do jogo acabou. Colocando aqui como que ficou o gráfico do jogo, é feio de ver, mas esse foi um dos casos. E a gente vai falando mais, e vamos indo. Como não é uma aula, isso aqui não tem um cronograma, não tem muito. Mas eu vou chegar na resposta só. Chegando aqui, eu vou chegar na resposta para o Natanael, tá? Tá. Eu acho que a ideia é, como numa startup, você vai investir numa startup só, você tem grana, vai investir numa startup só, é muito risco. Concorda? Então, se você tiver sei lá, tenho $1 milhão para investir em startups, tá bom, vou investir 100 mil em 10 empresas. Se uma delas virar, muito provavelmente você vai ganhar muito mais do que os 900 que você perdeu no outro projeto, por exemplo. Eu acho que a gente tem que encarar esse mundo como se fosse a mesma coisa. Então, talvez pulverizar em alguns, vários projetos, pulverizar nos projetos, torcendo para um deles dar certo. Exato. Nesse caso aqui do Zodiacs, desse jogo aqui, o jogo estava dando, vou abrir a calculadora para ficar bonitinho o cálculo, em torno de 200 a 300 moedas por dia. Então vamos botar 250 moedas por dia, vezes o pico que ela teve. Não esse primeiro, né? Mas esse aqui que ela chegou em torno de 20 centavos, tá? Então, vezes 20 centavos de dólar, $50 por dia, vezes aí a 5,60 o dólar, R$ 280 por dia. É um absurdo, é um monte de dinheiro tu investir R$ 2.000 e ganhar 280 por dia. Em 7 dias tu tem o dinheiro de volta. Em 7 dias tu recuperou o teu investimento e daí em diante é lucro. É muito rápido, é muito absurdo isso. E a moeda não sustentou porque o jogo tinha uma mecânica de entregar muito e não tinha algo que é importante em jogos NFTs, a queima de moeda. Assim como o Ethereum tem muita queima de moeda para diminuir um pouco o estoque circulante para poder valorizar um pouco a moeda. E aí a moeda foi, ela chegou quando eu entrei, eu comprei a moeda a 8 centavos, então era mais ou menos aqui, mas por aqui, não sei se foi nessa queda, não lembro exatamente, mas foi em torno de 8 centavos. Hoje a moeda está valendo menos de 1, tá 0,7 centavo. Então 0,007, é menos de 1 centavo. Quebrou. Aí o que a equipe fez? Criou uma outra moeda para poder botar um novo estoque, criou uma versão 2 do jogo. Os detalhes tem vários vídeos no YouTube explicando muito melhor do que eu, o que aconteceu, onde a equipe errou, o que eles fizeram. Não, esse aqui não é, esse aqui é do outro. Peraí, é este aqui. Aí eles criaram uma versão 2 da moeda, que não deu muito certo. A moeda também nasceu e morreu em dias, ela já tá valendo meio centavo. E aí o jogo tá aqui. O que consiste o jogo? Aí é que entra a parte da diversão. No que consiste o jogo Zodiacs? A gente tem o carrinho, que tu compra ele por 3.500 moedas. 3.500 moedas, vamos para a calculadora de novo. Agora que o jogo está meio centavo, vamos botar 8 centavos, né? A 8 centavos. Homer. Oi. Deixa eu só aproveitar enquanto você está fazendo isso, só mostrar isso aqui, ó. Extraído do meu celular agora. Ó, um CRO valia quanto aqui? Dá para ver? Bem, 18 centavos, tá. Viu? Esse é o meu preço médio. Aí sim, hein?
Isso foi feito no dia 8 de outubro do ano passado. Antes da listagem no TradingView lá, então antes de aparecer. Então, para entrar no jogo, mais ou menos no preço que eu entrei, eu investi R$ 1.568. Não foi isso, eu investi mais, porque eu vim aqui no Marketplace, introduzindo um pouco do que é também dos NFTs ou da maioria deles. A gente pode abrir essas caixas, e essa caixa tem uma chance de vir um item do jogo, seja o carrinho, o herói, o monstrinho, o que for, né, tem uma chance de vir em determinadas classes. Pô, comum, raro, épico, legendário, tem uma série de classes. E aqui é a mesma coisa, a gente compra uma caixa e tem a chance de vir um carro 1 estrela, 2, 3, 4 ou 5 estrelas. É aleatório, obviamente, de 1 estrela tem maior chance de vir, e os de 5 estrelas tem menos chance de dropar. Essa parte é difícil, Natanael, explicar para a patroa, mas eu fiz algo interessante, eu expliquei e ela entrou junto comigo, então é interessante, mas jogando e ganhando dinheiro. Bom, aí a gente compra essa caixa, só que tem a possibilidade da gente ir no marketplace do jogo, que nesse aqui já nem tá mais, ó, já nem tá funcionando mais o marketplace desse jogo, e comprar diretamente o carro que tu quer. Aí eu comprei um carro de 3 estrelas, que é este aqui. Eu comprei este carro de 3 estrelas, e esse carro me custou no final 3.900 ZDC, acho que foi, para poder jogar. Beleza, como é que é o jogo? Aí entra a parte que eu quero falar. Entra no campo aqui, deixa eu atualizar. Ué, eu não corri as 10 vezes? É depois das 9. Às 9 horas o servidor reseta e tu pode correr 10 vezes. Como eu já corri ontem 10 vezes, depois das 9 o servidor reseta e corre mais 10 vezes. Então, se o domingão durar até depois das 9, eu consigo fazer as corridas hoje e mostrar como... Hã? Mais meia hora? Mais meia hora. Mas vai durar, porque tem coisa para falar um monte aqui. Opa! O jogo é simplesmente a gente clicar em Start Race, vai ocorrer uma corrida automática de 8 segundos, que no final vai te dar um resultado... Cria suspense. Daqui a 30 e poucos minutos a gente volta e mostra esse jogo aí. Pode sair da tela e a gente vai gerando. Para. Isso. Daí vai gerando agora conversa com o pessoal aí, a interação do pessoal. Depois a gente chega nesse aqui, ó. Pera aí. Depois a gente chega nesse. Escuta, você convencer a patroa, eu acho que o negócio vai mais fundo, né? E a patroa, que é dona de casa, e aí ela olha e fala, olha, eu posso ganhar meu dinheirinho aí também, e aí você tá acostumado a chegar em casa, ganhar aquela jantinha gostosa pronta, e a patroa não tem mais a jantinha, tô jogando. Aí vai ser Exatamente. É um assunto que dá para ir horas falando, discorrendo sobre, porque é algo novo, pouca gente sabe sobre. Pergunta do Paulo, dá para comprar CRO na Binance? Não, porque CRO mas dá para comprar BNB na CRO. Exatamente. A Binance tem a moeda dela, BNB, e a Crypto.com tem a moeda dele, CRO. Na Crypto tu consegue comprar BNB, mas na Binance tu não consegue comprar CRO. Infelizmente. A cripto tem um problema só, falando um pouco do que eu percebi na cripto. É um ponto negativo, mas não é grande coisa, só uma questão de planejamento. Quando tu faz um Pix para Crypto.com, para poder botar o dinheiro no cartão de crédito, por exemplo, deles, para poder fazer uma compra e receber o cashback de 2, 3, até 10%, dependendo do cartão que tu tem, esse Pix pode levar, no mínimo, pelo menos para mim, o mais rápido que caiu foi meia hora. E já teve Pix de levar 2, 3 horas para cair. Não é rápido. Na Binance, antes de tu conseguir enviar o comprovante para alguém, ele já está na conta. É muito mais rápido o Pix na Binance. Acho que é relativo, Homero. Eu já fiz Pix para a conta do meu filho que levou 2 horas, mesmo o banco. Eu fiz vários para cripto e todos demoraram, não teve um Pix. Bancão do Brasil, da minha conta física para a conta poupança do meu filho, levou 2 horas para cair o Pix. Ainda olhei e falei, cara, não é possível esse negócio, 2 horas. E teve um que eu tava no restaurante já, chegou a hora de pagar a conta e eu, nossa, esqueci de fazer o Pix para cripto antes de começar a comer, para dar tempo. E foi na hora e eu vou fazer o Pix e vou ficar enrolando aqui, tomando uma aguinha e esperando. Levou em torno de 20 minutos para cair o Pix na cripto. Aí eu botei para cá não tem Pix, mas tem o ACH, né? Você faz o depósito com o teu cartão
ou a conta já direto do banco, ou olha só, deixa eu mandar o convite aí para você, rapaz. Chegou. Esqueci até de mandar o convite para ti. Calma aí. Tô mandando lá, tu entra aí. Boa. Ó, Família para Sempre perguntou. Fala aí, JJ, termina aí, do depósito. Então, mas comigo, a autentificação é pela digital, né? Terminou assim a digital, já fala lá, transferência concluída, já tá na instantânea. Assim. Interessante. O que vocês acham da Bitson? Não conheço essa corretora, não vou ter como... É corretora ou é a criptomoeda do Whindersson? Ou quando vê é um jogo, não sei. Realmente eu não sei, não tenho como te responder. Mas voltando esse ponto é interessante, porque não olha é só quem tá aí, olha quem tá aí, ó. Rapaz, vamos fazer o seguinte, eu tô contente aqui, Entra aí, vai. Entra aí, Ale, entra aí, Alexandre, vamos aprender, porque eu tô aprendendo aqui, eu não sei nada desse negócio de NFT, e acabo aprendendo aqui, e vocês enchem o cara de perguntas. Se o pré-requisito é ser feio, tá todo mundo aí atendendo o pré-requisito. Vou mandar o link para vocês aí. Manda. Cabral falando de NFT. Vamos ver, eu quero aprender com o Cabral também. O Cabral com certeza deve saber mais do que eu. E se não souber também, eu explico um pouco que eu sei. Bom, onde é que eu tava? A parte da patroa. Da patroa é legal porque não é só a patroa. Tem gente de todas as idades aqui assistindo. Então não é só a patroa, é a mãe, o pai também. Em alguns casos, os filhos, né? Para quem tem mais idade, o filho, cara, meu pai tá jogando joguinho. E esse diminutivo do joguinho me dá um ranço, uma raiva. Porque quando a gente é novo, o jogo é diversão. Quando a gente é adulto, o jogo também pode ser diversão. No caso de NFT, o jogo é renda. E renda, eu tô falando de coisa de R$1.000, R$500 por mês, R$100 por mês, até mais de R$100 mil por mês. Conversei com pessoas e fiz os cálculos e bati os números, tirando mais de R$100 mil por mês. Tem funcionário de Microsoft, Oracle e escambau A4 de empresa ganhando em euro, ganhando mais de 60 mil no mês pelas empresas, investindo pesado em jogo NFT e tirando mais de 120 mil no mês no jogo NFT, mais que o dobro do que ele ganha trabalhando nessas empresas grandes como programador, algo gigante, ele ganha no joguinho, enquanto ele trabalha com a guia minimizada. É possível. Só que o ponto é saber que é um risco imenso. Esse cara específico que eu tô falando, que trabalha, ganha em euro e tudo mais, o pessoal perguntou, cara, tu investiu um monte de dinheiro para estar onde tu tá? E ele, sim, investiu um monte. E se perder, e se o jogo acabar? E ele, eu ganho 60 mil no mês, azar, se der errado, deu. Para ele, aquele risco é aceitável. E é o que o JJ sempre fala na comunidade, aceitar o risco. Eu investi 5, 6 mil reais, mas eu sei que se der errado, esse dinheiro não vai me fazer falta, não é um dinheiro que vai quebrar a minha vida, que eu vou me endividar. Agora, eu também vi muita gente irresponsável, e digo sem medo de errar, é irresponsável, é imaturo, isso para mim é totalmente errado, fazendo empréstimos. Quem está no Brasil e tem conta na Nubank sabe que a Nubank libera empréstimo fácil, os caras fazendo 20 mil, 25 mil de empréstimo na Nubank, botando em jogo, gente pegando dinheiro emprestado em nome de esposa, sem avisar, usando o nome dela. Vou dar um recado aqui, porque apesar do cara ser chato e feio, a gente preza pela vida dele. Ô, Cabral, se dirigir, não envie texto, Cabral. Põe essas duas mãos no volante aí. Não pode estar dirigindo, pô. Então, gente fazendo empréstimo, gente pegando dinheiro com esposa, gente usando a rescisão de emprego, que é demitido e pega a rescisão toda e bota no jogo, usando seguro-desemprego, usando, enfim, as mais variadas então que não compensa eu vender minha Lamborghini que tá aqui parada para aplicar tudo em NFT. Se tu aceitar perder a Lamborghini se o jogo acabar, assim como o Zodiacs acabou, vende a tua Lamborghini e bota. Mas o risco é altíssimo, isso é mais alto risco que opções. Porque opções ela está vinculada a um ativo que tem muito mais lastro, enfim, é muito mais confiável comparado com os jogos NFT, que são uma equipe de 5, 6 pessoas que estão segurando aquilo. Se essa equipe decidir dropar todo
o caixa que eles têm, todas as moedas que eles têm na carteira deles e derrubar o preço a zero, acabou o jogo em segundos. Então, tem que entender que o risco é imenso. Então, só pode colocar um dinheiro que está disposto a perder e, em hipótese alguma, fazer o que eu já ouvi gente que disse que fez, de pedir demissão do emprego para trabalhar com jogos NFT. Não faz isso. Não agora. Deixa eu E tirar uma acho que não vale a dúvida. pena nunca fazer. Esses Até vale joguinhos, em um só ponto. Só antes do Dani perguntar, vale em um ponto. Se tu decidir assumir uma vida de alto risco, que é uma vida mais ou menos parecida com um day trader, existem maneiras de tu ser consistente em day trade, não é suicídio, e tu vai ser uma pessoa que vai viver estudando jogos NFT e pulando de um para o outro, investindo e perdendo num, ganhando no outro, perdendo num, ganhando no outro, gerando consistência, pegando caixa que um jogo te deu, colocando em outro, e ser um funcionário de NFT, estudar NFT, white paper, eternamente entrando nisso, pode ser que dê certo. Eu não faria. Fala, Dani. Não. Esses joguinhos funcionam só em computador ou em celular também? Alguns em computador, alguns em celular, alguns nos dois e alguns no computador tu consegue fazer por acesso remoto pelo celular. Depende, tem vários tipos. Mir4, quem conhece, vou escrever o nome aqui para todo mundo saber o que eu estou falando. Este aqui, Mir4, é um jogo também que entra na classe do free to play e play to earn. Então ele é grátis para tu entrar, e todo jogo que é grátis, nesse caso do NFT, o produto é você. Então, ele é um jogo gratuito, tu pode criar conta e entrar gratuitamente, dá para jogar no PC e dá para jogar no celular. Só que como ele não te cobra nada para entrar, ele te cobra tempo. É um jogo que tu tem que dedicar horas jogando para poder evoluir. Como seria um LoL, um Dota, o Tetan Arena, jogos que tu tem que ser bom, tu tem que ficar bom naquilo, tu tem que evoluir, tu tem que aprender a jogar e ser profissional naquilo, ou ser bom naquele jogo, para que aí sim tu consiga ganhar dinheiro. Se tu injetar dinheiro no jogo, tu acelera o teu ganho. Mas é um jogo que permite para quem não tem nenhum dinheiro, consiga entrar em algum jogo e tirar alguma coisa. Mas aí precisa dedicar tempo. Não tem como fazer isso trabalhando, como renda extra. Eu jogo um pouquinho, não vai. É aquele cara que eu tô demitido, eu tô desempregado, eu não tenho nada para fazer, ou eu sou muito jovem, eu tô estudando, ou minha escola tá fechado, tá em lockdown e tudo mais, e eu tô em casa sem fazer nada. Então tá, passa o dia jogando que tu pode conseguir tirar um dinheiro. Interessante. Olha, galera, não estou dizendo que eu faço ou que eu deixo de fazer, mas a primazia aqui do programa é ter skin in the game, e o Homer faz parte do time, e o Homer está ganhando dinheiro com isso, e daí a gente colocou ele aqui para falar do tema. Mas, logicamente, a gente não dá qual alguma, não é recomendação alguma, e siga aquele versículo bíblico que é ouve de tudo e retém o que é bom. Talvez seja para você, talvez não seja para você. Então, eu hoje aqui estou de aprendiz também, tá? E não é para qualquer um, não é porque é difícil, porque é complexo, porque é caro, ou é por todos esses motivos. Porque é caro, elimina um tanto de gente. Porque é complexo, elimina mais um tanto de gente. Porque alguns jogos são difíceis, elimina mais um tanto de gente. E porque precisa de tempo, dedicação, estudar, e tu ter um gerenciamento. Quanto menos gerenciamento o jogo te exige, menos dinheiro ele vai te dar. Mas ele pode vir a ter uma consistência. O jogo que te exige mais tempo, ele vai te dar menos dinheiro também, ele pode te dar mais. É relativo. O Mir4, por exemplo, ele é gratuito, mas ele exige muito tempo e não te dá muito dinheiro. Ele dá muito quando tu consegue escalar, quando tu tem várias máquinas, vários computadores jogando, pessoas jogando para ti, a coisa toma um rumo grande. O Bomb Crypto, que é um que eu estou jogando, ele exige que tu fique cuidando dos teus personagens quase que de 2 em 2 horas. Enquanto esse do carrinho lá que você mostrou primeiro, a gente tem que esperar aí mais uns 20 minutos. Você pode mostrar outros aí que você tá jogando? Posso. Deixa eu levantar uma questão aqui de curioso, Merão. Como você é o cara do TI, esses são todos projetos paralelos. A gente tem todas aquelas empresas que são tradicionais em games. A Nintendo, tem a Sony, a Microsoft. Você não enxerga eles Blizzard, Activision.
Você enxerga esses caras entrando para esse caminho também da própria o token deles e começar a tokenizar os jogos, um FIFA, um soccer, sei lá eu. Eu acho que eu já vi 2 pontos sobre o sim e o não. Eu acho que essas empresas, elas talvez demorem um pouco, como toda blue chip, como toda empresa grande, sempre corre atrás da inovação. Nunca uma empresa grande, ou dificilmente uma empresa grande é a que inova. Normalmente é o disruptor que vem de baixo e rasga todo mundo no meio. E aí depois as gigantes, que demoram muito para se mexer, conseguem chegar. Obviamente eles vêm com grandes sucessos, com títulos grandes e tudo mais. E muitas das vezes adquirem as pequenas. Também, mas mas aí os jogos NFT atualmente são muito simples de fazer, porque normalmente são jogos muito simples, graficamente falando, são jogos que rodam em navegador, não tem muitos jogos, aí já tem alguns, mas não são muitos que rodam em plataforma própria, que tu tem que instalar, que tem um executável. Não estou fazendo comercial algum, até mesmo porque eu não ganho nada dos caras. Mas aí no Brasil, principalmente, tem eu acho que é Dunk, que é uma empresa, uma universidade digital, mas bem reconhecida, que você paga um curso vitalício, como se fosse uma faculdade de desenvolvimento de jogos em 2D e 3D para diferentes plataformas. Seria possível o Homer, que é o cara do TI, ou alguém especializado, aprende a fazer esse curso, aprende a fazer o jogo e criar a própria cripto? Sim. Sim. Daí é um negócio que eu ponho dinheiro, hein? Sim, alimentar uns romeritos da vida, falar, desenvolva esse jogo aqui com token assim, e daí a gente vai criar a JJ Coin. Essa vai ser uma das profissões do futuro, e quem conseguir, mais uma vez, early adopters, quem conseguir aprender agora isso e se especializar, tem como ficar, enfim, rico, é o mínimo, mas trabalhar em projetos gigantescos, que é programador de blockchain. Ser um programador no mundo cripto, fazer jogos, aprender a fazer Atenção, programadores que estão vendo ou se você conhece algum programador, alguém da área, e quer aí um angel sponsor, então vamos conversar, entre em contato aí comigo, mas é uma coisa que eu acho que vinga. É interessante, porque fazer uma cripto, eu não sei como, não sei nem o primeiro passo. O que eu sei é que, entendendo os conceitos, não é difícil. Criar uma cripto e listar ela em uma DEX e tu ter essa moeda listada e começar a negociar. Criar uma cripto da Dual Market não é algo impossível de fazer e não é muito difícil para quem entende os conceitos básicos. Não é. O Marcelão tem a treta, não tem? Ele deve. O Marcelão não tem a treta. O pessoal que entra e assiste a live do Marcelão, conforme o tempo que você fica na live, você vai ganhando treta. Eu não sei se é uma cripto, enfim, eu não conheço, não olhei essa parte dele, mas não é algo impossível. Agora, eu quero terminar de responder a pergunta do Dani sobre se as grandes empresas vão entrar nisso. Eu acho que vão ter que entrar, porque é inevitável que o mundo vai virar isso, porque as pessoas vão começar a pensar, por que eu vou jogar Diablo, por exemplo? Diablo tem um marketplace, não daria para usar isso como exemplo. Mas por que eu vou jogar Final Fantasy, tá? Se eu não tô ganhando nada com isso, eu tô só desperdiçando meu tempo, me divertindo ali jogando. Por que eu vou ficar jogando FIFA? Nós vamos chegar nesse nível de consciência. Ainda não estamos. Homer, porque no direct já me mandaram a seguinte mensagem aqui, ó, que o Monark lá do Flow tá sendo angel e desenvolvendo algo desse tipo que eu acabei de falar. Desenvolver um jogo que tem o próprio token, a própria moeda deles. Sim, eu vi. Esse eu tô acompanhando. Esse eu vi. Tem mais um brasileiro e o Mecha Miners que eu entrei e já coloquei dinheiro também. A maior parte do time é brasileiro. Mas as empresas, elas vão ter que entrar, porque a consciência vai chegar nesse ponto. Por que nós vamos jogar algo que não nos dá nada? E isso não existia. A gente joga Super Mario no Super Nintendo, pula nas caixinhas e ganha moedas. Por que eu não posso pegar essas moedas e vender elas trocar elas por dólar, por BNB, por outra cripto, trocar por Bitcoin, por Ethereum? Isso vai ser algo normal, na minha visão. Mas também tem um ponto de que as empresas não vão entrar agora, porque eles detêm o marketing todo e toda a plataforma de transação dos jogos que tem transações passa por eles intermediam. Então eles têm controle de tudo que roda no jogo, preços, eles têm o controle sobre os preços e sobre toda a demanda.
Então pode não ser vantajoso para eles agora listar para o público e correr o risco de uma baleia entrar, colocar alguns milhões e derrubar a moeda do jogo e falir o jogo. Então tem esse ponto que para eles pode não ser tão vantajoso, porque da mesma forma que um jogo pode decolar, como o Axie Infinity subiu muito, ele pode morrer. Basta alguém com muitos zeros na conta resolver derrubar. Teve ação coordenada no YouTube de youtubers para derrubar o CryptoMiners, acho que foi, CryptoMines. Esse eu não estava no jogo, mas eu acompanhei mais ou menos a movimentação e ele dizia que queria derrubar o Bomb Crypto, ele ou eles, enfim. Então, por isso que eu acho que eles não vão entrar agora, eles vão esperar esse mercado amadurecer, muita gente nova entrar, muita gente ganhar dinheiro, muita gente quebrar, coisa dar uma estabilizada, passar esse hype, que é onde os early adopters entram e ganham dinheiro, para depois eles pensarem, até porque os jogos deles não são simples, não é um Bomb Crypto, não é um jogo em 2D com gráficos 8 bits, que para eles eles desenvolvem isso numa tarde, para desenvolver um StarCraft da vida com a moeda listada, tu desenvolver um jogo grande, sabe? Tu tokenizar o World of Warcraft, por exemplo, Dota, LoL. O World of Warcraft já é passado, o Romeu. Eu falei para você que o mais novo hype no momento é o Final Fantasy XIV. E o que eu tô falando é sério, teve um monte. Depois procura o número de migrações que saíram do World of Warcraft, principalmente BRs, e foram pro Final Fantasy. Não, interessante. Vamos ver mais perguntas. Aqui, o que tem? Tem um monte de coisa aqui para falar. Mostra o joguinho aí, Homer. Peraí, que eu quero dar atenção pro público. O pessoal mandou pergunta. Eu vou responder mais rapidinho. Aqui, ó, o Alexandre botou, Cabral. O pouco que vi de NFT parece uma pirâmide. Sim, ele tem. Só que, na minha visão, o que caracteriza uma pirâmide? É que cada um que entra fica dando comissão pro de cima, pro indicado. Então o JJ mandou o código da cripto. A pessoa vai entrar e vai dar $25 para ele. Acabou. Agora, se a cripto for dar cada transação que eu fizer com o meu cartão, cada coisa que eu mandar, cada coisa que eu comprar, o JJ fica ganhando para sempre, e o nível acima e níveis acima, aí vira uma pirâmide. Mas o jogo, o que parece no popular que é a pirâmide, que eu não acredito que seja, é porque o jogo só se sustenta enquanto tem gente entrando, enquanto ele é famoso. Isso é normal de qualquer produto, na minha visão, de qualquer coisa. Final Fantasy, ele não dá dinheiro. Por que o jogo se sustenta? Por que a empresa está ganhando dinheiro com Final Fantasy? Porque tem gente entrando e botando dinheiro. Se todo mundo parar de comprar Final Fantasy e parar de entrar no jogo e parar de jogar, o jogo vai perder a graça e vai sumir. Battlefield é um jogo interessante, muito bom. Battlefield 3, tu encontra servidores abertos para jogar multiplayer? Quase nenhum. Porque para ter o servidor a pessoa tem que pagar. Se não tem ninguém jogando naquele servidor, para que manter o servidor? Desliga. Então, no final, no fundo, na minha visão, todo o mercado de jogos ou todo o sistema capitalista é uma pirâmide, nesse conceito de que só funciona enquanto tem gente entrando. Só que alguns pontos entregam produtos, algumas empresas entregam produtos, outras entregam diversão, entregam dinheiro, entregam outras coisas. Então eu entro num jogo, injeto dinheiro. Se eu seguir colocando dinheiro, comprando melhorias para o meu personagem, comprando skins, comprando coisas que fazem eu ser melhor no jogo, ganhar mais, eu vou seguir injetando dinheiro no jogo. E essa injeção de dinheiro é moeda queimada. É moeda que não vai para circulação, a não ser que a entrada seja por marketplace. Mas se for via, como eu mostrei a caixa ali do Zodiacs, eu vou mostrar do Bomb Crypto depois, o dinheiro some, ele é queimado. Então isso ajuda a equilibrar a oferta de moedas e dá uma equilibrada no preço. Efeito deflacionário, você diz o Burning Coin? Também tem isso nesses tokens? Isso. Que são tokens que são queimados, são destruídos, para poder baixar o quanto de moeda tem circulando e não ter uma super oferta que vai fazer o preço desabar. Então eu não acho que seja pirâmide, desde que a equipe de desenvolvimento do tal jogo esteja comprometido em entregar em troca desse dinheiro, diversão, algo que vale a pena as pessoas entregarem. Um jogo que simplesmente dá dinheiro e mais nada, concordo que é uma pirâmide, dura pouco, dura às vezes nem um mês, 2 meses, enquanto está o hype, e os últimos não conseguem ganhar dinheiro, só ganha dinheiro os primeiros que entraram e pegaram toda a subida da moeda. Mas o que eu posso estar falando pode ser uma grande besteira, porque isso tem menos de um ano. E daqui a um ano a coisa pode ter mudado totalmente e isso nem existe mais. Anos depois você volta e vê esse vídeo e dá risada do que você falou. Exatamente. Estou na fazenda, JJ, sem câmera. Fica para semana que vem. Semana que vem a Lady Lara no domingão.
Manda uma lista de 10 NFTs que possuem consistência sem ter desenvolvedor ruim. Não sei te dizer. Não vou poder elencar uma lista, primeiro porque é uma responsabilidade grande. Eu vou estar autenticando que tal jogo é bom e vale a pena. Eu não posso fazer isso, eu posso te mostrar os que eu jogo e o que eu perdi, que foi os Zodiacs até o momento, mas eu não tenho. Te aconselho a pesquisar no YouTube, existem diversos youtubers que dedicam muito mais tempo a estudar diversos jogos e tem listas de 5, de 10, dos de 2021, dos de 2022, com investimento baixo, com investimento alto, gratuitos, tem um monte de conteúdo, mas eu sinceramente não vou poder te responder, porque não quero colocar o meu na reta nessa questão, é um mercado arriscado e eu não quero esse peso de ter... Entrei disso por culpa do Homer. Influenciado alguém a entrar num jogo que pode vir a dar errado. Então, eu conheço poucos também, eu não conheço muitos jogos. Eu nunca fui Qual o investimento? Fala, Dani. Eu nunca fui jogar muito joguinho. Quando era moleque, joguei muito Atari. Passava madrugadas lá naquele enduro O lá. Dani tá entregando a idade dele, é melhor você ficar por aí mesmo, Dani. Fica na Atari, que é problema. Atarizinho. Depois do Atari, cara, eu nunca fui muito de videogame, porque aí, não sei, não digo que perdi interesse, mas não. Meu próximo videogame, acho que foi do meu irmão, cara. Não, tinha um Phantom System. Caraca. Nossa. Tá Eu tive esse aí com um jogo só, que era o Ghostbuster. Os caças eu tive o Ghostbuster, não lembro o que mais. Aí depois. Eu sou do 8 bits, cara. Eu sou do 8 bits pra frente. Não. Ghostbuster e depois acho que o próximo que a gente teve lá em casa foi o Neo Geo. Aí já era meu irmão mais novo que tinha tal. Eu jogava um pouco, eu nunca fui muito de videogame. Por outro lado, meu filho tá com 7 anos e se deixar ele fica um dia inteiro naquele tablet jogando. E o moleque não é NFT, pô! Então, mas é isso que eu tô pensando. Mas aí é o ponto. Aí é o ponto. O pai perdendo. Não sei o que. Pokémon. Não. É que assim, o ponto. Eu fico puto da vida que esses jogos, assim, pra você evoluir alguma coisa, você tem que comprar. E não tem raio jogo que seja educacional, que ensine para criança que ela pode ganhar 10, mas que se ela ganhar, sei lá, se ela investisse num tal coisa, dali tantos dias ela ia ter 15. Então, é aquela coisa muito rápida. A criança quer ganhar porque quer gastar, porque quer evoluir. E talvez com essa brincadeira do NFT possa ter algum jogo que dê essa puxada aí. Pelo menos eu tenho esperança, né? Corta a mesada do garoto e fala assim, ó, só vai comprar jogo agora com o seu dinheiro de token. Pronto, assunto resolvido. Mas o que eu enxergo, o ponto do porquê que não dá para colocar as crianças para jogar NFT, é que os jogos NFT atuais, eles não entregam diversão suficiente para prender uma criança. O adulto entende que além tem a diversão e tem o dinheiro. Então faz aquilo, tem o mais. Para a criança, essa diversão que o jogo entrega não prende ela. E o dinheiro, ela nem sabe o que é. A não ser que seja uma criança com consciência financeira de entender o que ele está fazendo ali. Mas não prende a criança porque ela quer diversão só. Ela não sabe o que é dinheiro e tudo mais. Então, por isso que eu acho que não vale, sim, não prende. Tá numa época que tá cada vez mais essa questão da educação. Você tem lá moleque com 12, 13, 14 anos, pô, com empresa, tem moleque lá que é milionário, porque entrou nas criptos. Não, aí sim, 12, 13, 14 eu entendo, mas 7 eu acho que não, 7 para baixo, entendeu? Sim, mas a gente fala dessa coisa da educação financeira que não existe nas escolas, você vai na tua casa, é lógico, você que tem um pouco mais de consciência vai tentar ensinar teu filho de cedo, certo? E por cedo, você não vai conseguir começar a ensinar ele com 15, com 12. Com 7 anos eu já tento ensinar algumas coisas pro meu filho, essa coisa de não querer tudo para amanhã, já aprender a esperar, às vezes, ter uma recompensa maior, coisa do tipo. Bom, falando em aprendendo a esperar e ter uma recompensa maior, o Homer agora que está sendo o novo João Kleber. Eu quero ver os outros joguinhos dele aí, para ele poder ir lá pro anterior e terminar a missão dele de me convencer a entrar nesse mundo de NFT. E aí eu acho que... Você tá no mudo, meu querido.
Da gente não Acho que agora eu ter te convenci. a gente não ter não ter um jogo que dê esse estímulo para criança e para adolescente de putz, tô jogando, tem aqui 100 moedinhas. O que eu faço com essas 100 moedinhas? Eu posso comprar esse skin agora, ou eu posso ir ali no banco do jogo, aplicar aqui, não sei 50 dessas moedinhas, e dali 20 dias eu ganho mais 10, não sei o que, entendeu? Mas aí tu não tá falando de NFT. Um jogo assim é simplesmente um jogo onde a própria moeda tem um sistema financeiro dentro do jogo que educa a criança, que mostra. Agora, essa criança entender que a moeda que ele está ganhando no jogo, ele pode ir numa corretora descentralizada, trocar essas moedas por BNB ou por USDT, pegar esse USDT, trocar por dólar ou por real, pela moeda que for, Sim, mas, por sacar para exemplo, o banco. o stake, stake é isso, né? Uhum. Sim. Stake é uma forma de você deixar esse token parado por tantos dias e você vai ter um retorno em cima desse stake, não vai? Sim, sim. Mas aí é Então, um na processo muito, jogo muito sobre mais. NFT tem um stake embutido nele, por exemplo. Sim. Não, mas é assim, é um jogo que educa para o mundo NFT, para o mundo de cripto, mas ele não necessariamente precisa ser listado para criança. Entendeu? Ele pode ser isolado, ele pode ter um ecossistema fechado, que é a própria moedinha do jogo, ele investe no banquinho do jogo, e o jogo rende o juro da moeda do jogo, ele pega a moeda do jogo, volta, compra item do jogo, e fica tudo dentro do jogo, entendeu? Não sai para o banco, para o cartão de crédito, para o mundo real, até porque as crianças nem Ó, vocês poderiam estar fazendo isso. estão lendo o meu pensamento. Lembra que eu falei que eu tenho uma ideia de jogo? Então, Olha, tem banco aí é um mercado imobiliário, tem novo. cash flow, tem um monte de coisa que dá para você fazer jogo desse jeito. E daí, depois, atingir um determinado nível, o skin é você comprar com a moeda interna do jogo X token, que esse token tá no. Nem precisa ter um token JJ, um token do Omar, que você troca isso aí por CRO, tô falando qualquer outro token, entendeu? PVS. E tá feito. Você tem uma moeda interna do jogo e depois você compra com essa moeda interna à medida que vai passando um nível ou destravando determinado level. Outro currency, e esse currency é um token, entendeu? Uhum. Mas chega, Sim, sim. já abri muito da minha caixa preta e dos meus planos que eu tenho por aqui. Então, por favor, programadores, entrem em contato. Então vamos lá. Agora chegamos na parte interessante. Pergunta também do Daniel Bandeira. O que acha de Bomb Cripto? Teve mais alguém que falou de Bomb Cripto aqui em cima? Alguém falou de Bomb Cripto também. Bom, Bomb Cripto. Vamos falar desse joguinho agora. Tem esse outro aqui também, Stream Dungeons. Esse aqui nem está totalmente lançado, mas eu já tô acumulando cristais e fazendo as missões do jogo, mas ainda não tem. Moeda está listada, enfim. Esse aqui é a aposta para o futuro. Coloquei $10 aqui, comprei 165 moedas do jogo e estou esperando. Estou esperando desenvolverem, eles estão crescendo aqui, colocando mais coisas, colocando a forja que não tinha, estão criando o stake, ainda está em desenvolvimento. Esse é um jogo que vocês podem pesquisar, Stream Dungeons, é um jogo que está no início do início do início do início. Está em desenvolvimento, não tem itens ainda, então eu estou só upando, esperando o jogo crescer para ver se vai me dar algum retorno. Não sei o que vai acontecer. Bomb Cripto. Quem é mais antigo? Bota a corridinha. A corridinha, mas já passou? Ah, passou das 9. Então vamos na corridinha. Peraí, deixa eu achar qual guia tá aqui. Vamos ver se o DS já resetou. Porque não depende de mim. Já resetou. 0 de 10. Vamos lá. Zodiac. Esse jogo já quebrou, já faliu, já não dá retorno, então não entrem nesse jogo. Não tô nem dizendo que é o risco de vocês. Não, não entrem. Não vale a pena. O jogo consiste nisso. Compra o carrinho. Eu comprei um de 3 estrelas. Coloque ele aqui, aperta em Start Race. Olhem que emocionante. Eu não tô fazendo nada. Foi dada a largada. Acabou a corrida. Aí eu vou botar check result. Vou ver qual posição eu fiquei nessa corrida que vocês viram. Eu fiquei em terceiro lugar. Eu ganhei 11,76 tokens. 11,76 tokens tá valendo 0,00598 centavos. Aí eu ganhei. Eu já tenho aqui a 1.087 tokens. Tudo que eu tenho no jogo, 1.000.
1.087.819 vezes 0,056. Tá bom. Acabou de subir para 6. 6 dólares e 50 centavos. Isso aqui tem mais de uma semana de jogo. Não dá nada, porque o jogo quebrou. Aí a gente clica e corre a segunda vez. Aqui em cima dele, ó, Racing Time Left, 6 segundos, 5 segundos. É 8 segundos a corrida, tu não controla nada. O jogo não tem o quesito diversão, ele não entrega nada além de dinheiro. Então é um jogo que, não, na minha visão, não tinha nem como dar certo. Mas eu entrei, eu ainda tinha estudado menos, eu não estava com o conhecimento que eu tenho hoje, a gente está sempre aprendendo, então amanhã eu posso ver que o investimento que eu fiz ontem foi errado. E assim tu faz as 10 corridas. É só isso. E essas moedas tu saca, aí entra MetaMask, né? Aí tem todo o processo técnico de como entrar no jogo, que eu vou dar uma palhinha, mas é bem longo, mas enfim, a palhinha eu entrego no final. E é isso, ó, checa o resultado, fiquei em terceiro de novo, 11.76. O jogo estava dando 50, 60 tokens quando tirava o primeiro lugar, e agora tá dando 11 e às vezes nem dá token, então diminuiu muito mais também a entrega. E é isso, o jogo é isso. Não vale a pena. Agora vamos pro Bomb Crypto, que esse eu acho que tem mais gosto. Bomb Crypto é um joguinho que, para quem é mais antigo e jogou na época do Super Nintendo, e jogou Bomberman, é a mesma coisa. Nintendinho, antes até do Super Nintendo. Antes do Super Nintendo. Deixa eu fazer um negocinho aqui para não dar spoiler. Aqui, já explico todos esses detalhezinhos aqui que eu estou fazendo. Pronto. Bomberman. Também é um jogo que não entrega muita diversão nesse caso. Porém, a equipe de desenvolvimento está muito aplicada em ter uma comunicação próxima com a comunidade e mostrar o que está fazendo, que está corrigindo os erros, que está tentando fazer o jogo crescer e evoluir. Então é um jogo que está com muito mais adeptos, tem muito mais gente jogando. Está em torno de 650 mil holders no jogo. Então tem quase 1 milhão de pessoas jogando. Em que consiste o jogo? É um mapa 2D, no estilo Bomberman, que tu tem os baús, e esses baús são quebrados por bombas que os bonequinhos soltam. Os heróis soltam essas bombas e vão quebrando esses baús. Cada baú tem um tanto de HP, então precisa de um determinado número de bombas. Esses heróis... Não está controlando nada também. Nenhum desses não heróis... Não controla nada. Aqui é automático, a jogabilidade deles é automática nesse modo de jogo. Esses heróis precisam ser comprados. E para comprar esses heróis, eu venho aqui em Shop e eu compro cada herói por 10 moedas. Até esse momento, na hora que está aparecendo aqui na tela, são 12.229.865 heróis já abertos no jogo. Então é esse tanto de heróis vezes 10 moedas, é o tanto de moeda que já foi queimada só para abrir herói. Depois tem as casas, essa parte é interessante, eu vou mostrar para vocês. Então tu pode comprar um herói com 10 moedas, e o herói vai vir aleatório. Pode vir comum, raro, super raro, épico, lendário e super lendário. São 6 níveis de heróis. Cada um deles tem um certo percentual de chance de abrir. E aí tu faz essa aposta. Então tu coloca 10 moedas. Quanto custa a moeda do Bitcoin atualmente? Que essa moeda aqui é Bitcoin. Quanto custa atualmente? 3 dólares e 12 centavos. Então quanto que custa para entrar no jogo? No mínimo... 30 dólares. 31 e 23, 31 e 24 dólares ali, né? Só que um bonequinho, agora eu vou mostrar na prática para vocês, um bonequinho é isso aqui. É ele andando no mapa, ó, esse baú nunca foi atingido, ó, foi atingido a primeira vez. Ficou verdinho ali, vou botar maior na tela para todo mundo ver. E aí ele vai ficar andando no mapa, quebrando esse tijolinho aqui, não dá nada. Ó, ele só quebrou o tijolinho. Aí ele vai, ele anda. É uma coisa maçante, chata, demorada. Com um boneco desses aqui, investindo 10 moedas, tu vai levar em torno de 50, 60 dias para ter o retorno do teu investimento. Então, não é negócio, não é vantajoso tu investir em um boneco. O que se diz como mínimo é 5. Que aí tu já tem uma probabilidade maior de tirar um boneco melhor, um lendário, tirar um raro, de pegar coisas melhores. Então aí, a minha conta foi assim, ó. O meu primeiro boneco foi um comum, esse que estava correndo aqui. O meu segundo já foi um raro. Vejam a diferença de velocidade de movimentação do comum,
que é esse verdinho aqui onde está o meu mouse, para o raro, que é o que está do lado dele. O raro já se move muito mais rápido, coloca 2 bombas por vez, e ele tem como poder, ó, o comum tem 1 de power, então ele tira 1 de HP do baú, e o raro tem 5. Eu já fiz um upgrade nele, ele tem 6. Muito melhor. Aí o meu terceiro, eu tive sorte, tirei um lendário. Aí a coisa ficou ignorante. Aí o lendário faz isso aqui. Aí ele fica muito louco andando no mapa. Aí ele solta 5 bombas por vez, tem 13 de power, tem mais uns perks ali, umas habilidades que dão mais 2 de poder e tudo mais. Aí ficou melhor. Aí eu fui abrindo, abri 3, abri o quarto, veio o outro comum, abri o quinto, veio o outro raro, depois eu abri mais 5, veio comum, comum, raro, raro. Aí abri mais, e o último que eu abri, que aí é uma história mais longa, eu não vou contar hoje, eu tirei mais um lendário. Então eu tenho 2 lendários nessa conta aqui, eu vou colocar todo mundo para trabalhar, e aí o mapa fica bonito. É um monte de bomba, um bombardeio, todo mundo soltando suas bombinhas e explodindo os baús. Quanto que dá para ganhar por dia nisso aqui? Depende muito da conta. Se nos teus 15 heróis tu tirou 15 comuns, tu vai tirar uma certa quantidade de Bitcoin por dia. Cada mapa dá mais ou menos 1 Bitcoin. Tá? Ó, como é a sistemática do bombe? Você tem que entrar o dia inteiro? Interessante a pergunta. Como é que funciona o jogo aqui também na questão das bombas? Tá vendo essa barra verde aqui? É o quanto de estamina cada herói tem. Então esse primeiro tem 50 de estamina. E ele recupera, ele gasta 1 ponto de estamina para cada bomba que explode. E ele recupera meio ponto de estamina por minuto. Daí em diante é matemática. Então 50 pontos ele vai levar 100 minutos para carregar a energia dele. Porém o raro tem 250 pontos de estamina e vai levar 500 minutos para recuperar todo ele. O meu legendário tem 650 pontos de estamina, só que ele recupera 1 ponto por minuto, porque ele tem essa habilidade que dá essa bateriazinha, que ela dá mais meio ponto por minuto. Então ele recupera 1 ponto. Ele leva 650 minutos para recuperar toda a estamina dele e tá full. A gente pode botar ele no jogo com menos do que isso. O que isso causa? Cada herói tem um tempo diferente de recarga. Então, todo herói que tá full, que não tem mais nenhum aqui, porque aqui, ó, esse aqui, todo herói full que não tá explodindo bomba, tu tá perdendo dinheiro, tu tá perdendo tempo, tu tá perdendo eficiência da tua conta. E aí é que é o ponto que te escraviza, te faz ficar cuidando do jogo o dia inteiro. De hora em hora tu vai ter algum boneco. Se tu tiver o azar, na minha visão é azar, de pegar um herói comum com 50 de estamina e a bateriazinha, a cada 50 minutos ele tá full. Então meio que tu fica escravo do jogo a cada 50 minutos. Se tu quiser otimizar o teu ganho no máximo, né? Aqui tem esse bonequinho full aqui que ele não tá batendo. Tô conversando com vocês, eu tô perdendo tempo aqui. Vai da questão de cada um, de tempo disponível, de quanto quer disponibilizar de tempo pro jogo, qual a eficiência que tu quer ter. Quanto mais eficiente tu conseguir ter, mais moeda tu pega. E aí cada bonequinho custa 10. Então 15 bonecos, agora vamos dar um número para quem ainda não calculou, e o jogo ainda pede que tu tenha uma moeda em stake no mínimo para poder sacar o dinheiro do jogo. Então, como existem aí 650 mil jogadores atualmente, em torno disso, tu tem no mínimo 650 mil moedas rodadas no termo correto no jogo. Então tem uma moeda aqui, eu preciso de 151 moedas para poder montar um time inteiro. 151 vezes 13, são 472 dólares. O dólar atualmente está custando 5,59. Então, vezes 5,59, R$ 2.642 para poder abrir um time de 15, um time completo. Se quiser abrir com 10, com 5, aí é só fazer a conta e ver quanto custa. Isso aqui é um bugzinho do jogo que ainda não foi corrigido, a gente fica preso na parede. Aí a gente volta, vem de novo e tá tudo bem. Funciona com a tela minimizada ou tem que ficar assistindo os bonequinhos trampando? Ponto interessante. Tem que ficar com a tela aberta, porque senão o sistema ele derruba. Acontece isso aqui, ó. Aqui, ó. Opa, derrubei um, peraí. Aí vocês veem onde eu tô. São 4 contas. Aí, eu tenho 5 contas atualmente. O que eu fiz? Eu abri a primeira conta, aquela que eu mostrei para vocês,
com os ganhos daquela conta, eu fui abrindo outras. Então eu fui reinvestindo o valor do jogo. Atualmente, essas 5 contas aqui foi o número que eu falei lá adiante, que vale em torno de 18 mil reais na cotação atual da moeda. Tá? Então eu fui aumentando, a minha ideia é chegar em 8 contas, porque aí eu consigo um ganho maior. Quanto que se ganha? Voltando para cá. Quanto que se ganha? Nessa conta aqui, que eu tive uma sorte absurda, e tenho 2 lendários e 4 raros, e é uma conta boa, eu tiro entre 8 e 12 Bitcoins por dia. Depende da minha dedicação, do quanto eu desprendo de tempo para o jogo para poder deixar ele rodando full. Então dá de 8 a 12. Vamos pegar a média de 10. 31 dólares aí por dia. 180 reais por dia. Só que eu tenho 5 contas. Elas não dão a mesma coisa, mas só para fins de cálculo. Por isso que eu falei que não é esse valor todo, né? A minha conta mais fraca, que atualmente é essa aqui, essa do canto inferior direito, ela dá em torno de 5 a 6 por dia. E aqui é o quanto eu já tenho nelas. Aqui eu vou ter que relogar essas contas. Você tem que relogar por quê? Porque ela ficou minimizada? Porque ficou minimizado, 10 minutos minimizado, o servidor te derruba. Entendi. Então, tu tem que ficar meio que Ou assistindo. seja, Aí eu tenho diversos monitores aqui. Se eu colocar aberto ali no monitor, tá valendo. Uhum. Como tem um máximo de contas, infinito. É infinito. O jogo não bloqueia, não tem nas regras que não pode ter múltiplas contas no mesmo computador. O que tu não pode fazer é logar a mesma MetaMask em mais de um dispositivo. Aí o jogo te bane. Então pode ter inúmeras contas, tem gente com 20 contas, com 30 contas, fazendo, nossa, rios de dinheiro. É só fazer a conta, 6, 7 Bitcoin, 30 dólares por dia, 20 dólares por dia, vezes 10, 12, 15 contas. Aí é só fazer o cálculo. Qual o risco de dono, se é que existe, fechar o server e acabar com tudo? Total. É um risco iminente, alto, ninguém pode dizer que não há esse risco. Por isso que eu disse que é um risco altíssimo entrar nisso. Eu posso... Aconteceu, eu consigo puxar no gráfico e mostrar para vocês. Aqui, talvez demore um pouquinho. Mas foi nesse candle aqui, no dia 2 de dezembro. Eu estava, foi na madrugada, vou abrir o gráfico de 15 minutos, de 1 hora para a gente tentar chegar. 2 de dezembro. O que aconteceu que a maior baleia do jogo, dito pelos helpers, que têm contato direto com os desenvolvedores, era quem mais tinha Bitcoin. Ele vendeu 1 milhão e pouco de dólares numa tacada. Ele fez 2 ou 3 drops e zerou a conta dele toda. 17 de dezembro. 2, aqui. Foi nesse candle aqui, às 2 da manhã. Eu estava olhando pro gráfico, eu estava acordado na hora e começou a dropar a moeda muito rápido. Se eu botar no de 15 minutos vai dar para ver, mas vai demorar muito para eu chegar aqui. Muito rápido isso aqui caiu, mas também ela voltou rápido. Só que foi um barata voa de tudo que é jeito nos grupos do Telegram, no grupo do Discord, no chat de voz. Tiveram que bloquear o chat porque estava todo mundo entrando no efeito manada. O jogo acabou, estão dropando as moedas, os desenvolvedores estão vendendo, abriram a carteira e aí começa a vir suposições, começa a vir os conspiracionistas e falando e não sei o que. Começou muita gente a vender. E aí os helpers fecharam os grupos todos para tentar diminuir um pouco esse FUD, né, o efeito manada, mas a moeda caiu de 7,16 para 5,70 em questão de menos de meia hora. Foi muito rápido. E isso pode acontecer, a moeda ia zero. CryptoMines, eu não tenho o gráfico dele aqui, mas foi um que aconteceu. Ele foi, bateu em zero. Acabou a liquidez, não tinha mais, o jogo acabou. Em questão de horas. Então, sim, Ale, esse risco existe e é iminente a qualquer momento. Por isso que o dinheiro colocado tem que ser um dinheiro... Da pinga e não do leite. Oi? Ô, Merão. O dinheiro a ser colocado tem que ser o dinheiro da pinga e não o dinheiro do leite. Exatamente. Só fazer a conta de quantos Bitcoin eu tenho aqui. Vamos brincar. Fala, Dani. Você precisa deixar o dinheiro parado nessa conta por tantos dias ou vai entrando você pode ir tirando? No início do jogo vai entrando, vai tirando. Obviamente isso não se sustenta, porque o saque fica maior do que a entrada e o jogo tende a morrer. Aí o que eles fizeram? Colocaram um limite de saque mínimo de 40 Bitcoin.
Então tu tinha que ter no mínimo 40 Bitcoins para poder sacar. Tá. Ó, tem $800 aqui, 5,59, tem R$4.500 aqui atualmente que eu não consigo sacar em todas as contas, se vocês viram. Ah, não, em todas eu já estou acima de 40. E aí tinha o mínimo de 40. Na última atualização, que foi na sexta-feira, se não me engano, eles mudaram a regra. Agora a regra é essa aqui. Tem que ter no mínimo 40 para poder sacar, tem que ter 1 Bitcoin na conta para poder sacar. De 40 a 60 Bitcoin, uma taxa de 10% é aplicada. De 60 a 80, 6%. E acima de 80, 3% de taxa. Antes dessa atualização, que foi sexta-feira agora passada, acho que foi sexta, com 40 Bitcoin já era 3% de taxa. Então eles subiram mais ainda para poder dar um stake maior. E o que aconteceu? A moeda reagiu. Aí tem mais coisas vindo, né? Ó, a moeda deu uma reagida boa, subiu, agora está dando uma corrigida, pode ser um pivô, enfim. Aí entra a análise gráfica, junto com o desenvolvedor. Mas muita gente diz que a análise gráfica em jogo NFT não vale nada. Mas, enfim, na hora que ela bateu num fundo no RSI, ela voltou, surpreendentemente, né? Então essa é a nova regra de saque. Então eu estou esperando, estou juntando nas minhas contas até ter 80 Bitcoins em cada conta para poder sacar. Como que entra no jogo? Será que eu entrego? Pera. A parte importante é essa agora. Tem outro joguinho pra você mostrar ou não? Não, o Stream Dungeons, o Bomb Crypto, o Mirfora eu não vou logar aqui. Tem meu personagem, level 56, acho que tá. Mas eu parei porque a moeda foi de $7 a 15 centavos. Mas o jogo não quebrou, o jogo segue tendo muita atualização. Tá? O que me faz crer que o preço de equilíbrio da moeda seja ali embaixo. O problema é que eu entrei no hype e comprei lá em cima. E aí ali eu perdi dinheiro, tenho moedas lá dentro do jogo, eu teria que jogar muito para poder ganhar moeda a 15 centavos para cobrir o meu prejuízo das que eu comprei não foi $7, desculpa, foi 2,70, acho que foi. Então vamos fazer o seguinte, ó. Amanhã o mercado tá fechado. Vamos fazer o Hora do Game NFT amanhã? E daí eu vou entrar nesse bombe aí. Se o Dan quiser entrar comigo, entra. Mas daí a gente cria, porque já estamos passando de 1h20 de programa e você já tinha me falado em off aí que demora pelo menos aí uns 20 minutinhos para a gente configurar tudo. Então a gente faz isso na Hora do Game de amanhã, vai ser uma Hora do Game especial, tendo em vista que o mercado vai ter fechado e a gente vai fazer game em NFT, então. Perfeito? Os 15 bonequinhos trampam 24 horas ou eles vão dormir ou tem que descansar? Sim, quando acaba aquela estamina que eu mostrei, que eles explodem todas as bombas, eles dormem, eles vão ficar assim, ó. Deixa eu puxar aqui. Tá vendo aqui que eles têm uns ZZZ? Estão dormindo? Porque eles estão com a energia baixa. Ou eu não botei eles para trabalhar. Então, sempre que um NFT, sempre que um herói, ele acaba a energia dele, ele vai descansar. Só que ele não volta a trabalhar automaticamente. Eu tenho que ir lá e clicar em Work para ele poder voltar a trabalhar. Aqui tá lento o servidor um pouquinho. Ó, então todos aqui tem um full. Tá todo mundo. Essa conta, vocês podem ver que essa conta é bem ruinzinha. Todo mundo é comum, ó. Comum. Tem um super raro aqui e o resto é tudo comum. Então essa conta é uma conta bem fraca. Ela dá 4, 5 Bitcoin por dia. Aí eu boto All. Todos vão trabalhar. Posso fechar aqui. E agora eles vão começar a se mexer conforme o servidor for respondendo. Ó, todo mundo começou a se mexer. E aí bomba. Aí o que eu faço? Eu vou em todos. Todas as contas, todo mundo trabalhando. Vambora, hora de trabalhar. Hora de trabalhar, todo mundo. E aí vira um bombardeio. A gente já deixa o volume do jogo bem baixinho, porque, enfim, é bomba explodindo o tempo todo. E é isso aqui, gente. Dá pra ganhar dinheiro assim. Dá pra ganhar dinheiro? Dá pra perder dinheiro também. Enquanto essa moeda existir. Ela pode cair a zero. E aí? A gente não vai mais ganhar dinheiro. Por isso, não coloque nenhum dinheiro do leite. Só o da pinga. Show de bola. Mais perguntas aí, galera? Mais perguntas? Isso aqui é interessante, um pontinho. Não tem um máximo de contas. O que vai definir o máximo de contas é o teu computador. Por quê? Aí eu vou entregar amanhã na hora do game os detalhes maiores, mas
cada conta é um navegador diferente. É um perfil diferente do navegador. Então eu estou usando o Brave, como vocês viram na minha tela, dá para ver aqui, ó. Eles minimizados aqui no canto. Aqui. Cada um é um perfil do Brave. Porque cada conta tem que ter uma MetaMask diferente. Então, se cada conta tem que ter uma MetaMask diferente, cada MetaMask é instalada em um navegador diferente, tu tem que ter vários perfis. O que vai acontecer? Memória RAM. Aí entra TI. Memória RAM, processador, quantidade de telas, porque se tu tem um notebook, só um laptop para poder jogar, uma tela de 14, tu vai colocar as contas. Quando tu colocar outra coisa por cima, em 10 minutos o servidor te derruba. Então tem que ficar toda hora olhando. Eu tenho 2 telas, o JJ tem 30. Tem uma tela dele que ele bota umas 15 contas numa tela. Você falou de memória RAM. Pois é, o meu tem 32 GB de memória RAM. E tá então ocupando agora. Vamos ver. É que eu vou botar minha tela, depois tu bota a tua. Olha a memória RAM. 21.5 GB de memória. Obviamente, se eu tiver menos memória que isso, o próprio Windows gerencia e usa menos memória que isso. Tá? Ele não vai precisar. Mas aí passa a falhar o áudio, né? Do microfone, não é isso, né? Não, até não é por isso que falha. Daí ele fala assim: não vou participar de live, porque eu tô ocupado. Daí você entende hoje por quê. Deixa eu ver aqui. Tá falando. Tem 80 GB, dá, né? Peraí, deixa eu. 80 GB, não. Tu botou tu botou um pente de 64, então? Uhum. Tá. Tu botou um pente de 64 mais os 16 que tinha. Então, a máquina do JJ tinha 16 GB nativo. Ele meteu mais um pente de 64 GB. Então, tem 80 GB de RAM. Tem só 8. Não, 80 GB de RAM é exagero. Não, meu tem só 8. Não dá, né? Porque você tá com 5 contas com menos disso. Ok. Aí, complementando o Pedro, tem o máximo de contas é isso, e dentro de cada conta tu pode ter 15 heróis ativos, mas tu pode ter até 500 heróis dentro de cada conta. Só que só 15 vão poder estar ativos. E tu não consegue fazer rodízio dos 15 para os que não estão, porque os que estão desativados não descansam. Dá para jogar. Maravilha. Agora o seguinte, galera, tem aí no momento 31 pessoas assistindo e o número de likes está inferior de novo. Vamos deixar o like aí e me responda aí no comentário se eu devo fazer o Hora do Game de amanhã, considerando esse NFT uma vez que o mercado vai estar fechado ou não. Como é que é? Se faz? Quero ouvir de vocês. Tava lendo a pergunta do Daniel ali e não ouviu o que tu propôs. Que Hora do Game a gente vai fazer nesse esquema aí. Vamos fazer amanhã. Vou entrar no cripto. Sim. Amanhã tem a Hora do Game. A Hora do Game. Boa. Outro dia era a hora do gay. Do game fica melhor. Pergunta boa do Daniel. Qual a estimativa do valor da moeda com a atualização do dia 18 de janeiro? 18 de janeiro, vulgo depois de amanhã, terça-feira, vai ter uma atualização do jogo, onde quem estava olhando para a minha tela e percebeu, deixa eu tirar a pergunta dele, existem mais 2 modos de jogo aqui do lado que não estão disponíveis. Coming soon. Adventure e Battle. Dia 18 de janeiro vai sair o modo aventura. E o modo aventura, para quem joga Bomberman, para quem já jogou, aí sim tu vai controlar o personagem, tu vai controlar o personagem, tu vai interagir com o jogo e poder matar os monstros e matar os boss e aí ganhar moedas ativamente. Aí o jogo vai passar a entregar o quesito de diversão. Vai entrar também no dia 18 o Marketplace, aonde tu vai poder comprar o herói que tu quer sem precisar passar pelas 10 Bitcoin da caixinha com aleatoriedade e tudo mais. Obviamente, tudo tem um preço e o mercado vai precificar esses heróis. Quanto será que vai valer um legendário? Ninguém sabe. Tem muita gente falando que vai valer 200 Bitcoin, outros falando que vai valer 1.000, outros falando que não vende por menos de 2.000. Eu falo, eu não vendo meu legendário porque eu já vi que ele vai ser muito útil no modo aventura. Só que pode acontecer com o Marketplace, muita gente querendo acabar com as contas.
porque com o modo aventura, a mecânica do jogo, na minha visão, no meu entendimento, vai priorizar, vai beneficiar quem tem uma conta forte e não diversas contas aleatórias. Então, o que o pessoal vai fazer? Pegar os fortes de cada uma das suas inúmeras contas e mandar para uma principal e liquidar o resto. Pode acontecer um drop de muito herói e a moeda dar uma caída, ou não. Pode ter muita gente comprando herói mais do que vendendo e o preço disparar. Não dá para saber. É aquela resposta depende, né? Pode subir como pode cair. O que pode acontecer? Pode subir como pode cair. O jogo acabar, eu acho que não, a não ser que essa atualização venha com muito bug, com muita coisa errada, o que não é a intenção da desenvolvedora, dos desenvolvedores, porque eles já adiaram esse lançamento que era para ser em dezembro, eles já adiaram para 18 de janeiro. Então, espera-se que venha com um pouco bug ou nenhum. Nenhum é meio difícil, sempre tem um bugzinho ou outro, mas que eles resolvam isso rápido, né? Ô, Merão, roda em Apple também? Roda, porque é no navegador. Tá. Roda. Só não roda no celular. Esse é um jogo que não roda no celular. Roda via aplicativo, gambiarra. Aí tu faz, não sei o que. Tem umas gambiarra que dá pra fazer. Eu não sei fazer porque eu tenho PC, então não preciso fazer gambiarra. Mas o bom desse jogo, atualmente, o modo aventura não vai ser possível fazer isso. Mas eu tenho as minhas 5 contas aqui. Eu vou viajar, sei lá, para outra cidade, passar 2, 3 dias fora. E o meu PC aqui em casa fica ligado. E eu acesso via Ndesk ou via TeamViewer. Eu acesso o computador pelo celular e simplesmente clico em Work All para todos e mando todo mundo trabalhar a cada 2 horas, 3 horas. Na estrada tem sinal, eu logo mando todo mundo trabalhar e deu. Então eu consigo viajar, eu consigo estar fora de casa, deixo o PC ligado, a conta de luz vai lá em cima, mas o jogo paga, e eu consigo ficar jogando mesmo estando fora de casa. Aí entra aquela maravilha de eu estar na praia, perna para cima, jogando Bomb Crypto em casa a sei lá quantos quilômetros de distância. É ver as possibilidades de cada jogo. Alguns não permitem isso, outros permitem. Ir fora dá para jogar no celular e no PC. Então, varia. Boa. O problema da hora do game é o horário. Meio-dia, mas não vai ser meio-dia. Amanhã vai ser às 5, DJ, ou vai ser meio-dia? Que hora vai ser? Tu me diz. Vamos fazer às 5 no horário que tu tem feito no fim da tarde. Ok. Para manter a constância. Fizemos amanhã às 5 horas. E aí eu mostro mais detalhes de como entrar. Separem. Eu já mostrei como conseguir, onde saber o preço da moeda e tudo mais. Só fazer a conta de quantos bonecos querem entrar. E o que eu digo para adiantar? Quem não tem conta na Binance, abre conta na Binance e faz a verificação, o KYC aquele. Que é a selfie, envia documento e tudo mais. Eles levam algumas horas para validar e tu só vai conseguir fazer parte das transações tendo aquela validação. Quem já tem, beleza. Quem não tem dinheiro na Binance e já tem a conta, faz um Pix para a Binance, manda dinheiro para lá e já deixa preparado para poder fazer o processo todo amanhã, quando eu for mostrando. Dá para fazer na hora, se tiver o dinheiro parado na Binance já. Se tiver que abrir a conta na Binance, fazer a verificação, não vai conseguir acompanhar a live. Então, pelo menos a conta na Binance. E quem não consegue abrir a conta na Binance? Pode abrir a conta na cripto usando o código de referência do JJ, porque é possível comprar BNB na cripto. Vai ser necessário ter BNB na conta. Então, dá para comprar BNB na cripto. Eu tenho BNB, mas via cripto. Então, dá para usar via cripto. Consegue fazer o saque, transfere para outra carteira, tá pronto. Show de bola. E se colocarem uma VPS, será que eles pegam? Cara, não sei te dizer. Porque até onde eu ouvi dizer, ouvi alguns falando, não vale a pena. Não compensa. Pela lentidão e tu vai gastar muito para ter um VPS potente o suficiente para rodar os jogos, porque eu tentei rodar no meu laptop e ficou lento. A minha ideia era pegar uma maquininha muito simples que eu tenho com um Celeron e deixar rodando todas as contas, mas vi que não ia dar. O computador precisa ter uma potência. Teve pessoas que abriram conta junto comigo com um laptop com configurações baixas e o servidor não respondia, não dava tempo, a coisa caía, era muito mais lento. E é só navegador, não precisa instalar nada. Então, o custo de uma VPS não vai compensar. Não vai compensar. Tu vai ter que ter muita conta rodando nesse VPS e ele vai ter que ser bem mais forte para poder valer a pena. É mais fácil, mais barato tu montar um computador forte e fazer isso. Ou usar vários computadores, como tem gente que está fazendo. Pega vários computadores fraquinhos, liga todos e bota uma conta em cada um. E aí o dinheiro que vai entrando, tu vai melhorando um deles e vai criando
enfim, tendo mais dinheiro e um computador melhor. Lembrando que esse Bomb Crypto lançou em outubro, então o jogo tem pouco tempo, ele tá novinho ainda. Show de bola, show de bola. Homer, muitíssimo obrigado, sempre aprendendo, gosto de aprender e aprendi muito hoje e vou aprender muito mais agora na prática amanhã. Então, confirmando o horário, vai ser 5 horas no Brasil? 5 horas, horário de Brasília. Não percam, então, hora do game. Amanhã, 5 horas, horário de Brasília. E lembrando que esses horas do game ficam apenas um dia na plataforma e depois fica exclusivo para os nossos membros. Então, se perdeu a oportunidade, bal. Ou e depois escreve como membro. Hã? Ou vira membro. É 30 por mês, né? E depois para os faixas pretas, aí sim, aí vai ser no Botecão, tá? Vai ser no Botecão da sexta-feira que vem, aonde eu vou explicar, não sei quantas horas vai levar, mas eu vou tentar mostrar todos os detalhes. Tem algumas sacadas no meio do processo, não para o Bomb Crypto, para qualquer jogo, que é interessante prestar atenção para não cair em golpe, para ter segurança, enfim, diversas coisas. E aí eu vou entregar muito mais do que amanhã na hora do game, porque precisaria de muito mais tempo, não vai dar para eu falar tudo. Então, nos faixas pretas vai ter um conteúdo bem mais completo. E aí vai ficar salvo, depois fica na plataforma para eles. Oba. Show de bola. Opa, novo membro aí, ó. Aí sim. Boa. Bem-vindo, André. Bem-vindo. Show de bola, então. Acho que é isso. Não temos mais perguntas. Quero agradecer aí a presença do Ale de Lara, em especial aí também o professor Cabral, e a todos vocês aí que ficaram até aqui, até o final dessa live. Vou terminar com Nos vemos amanhã, então, 5 horas da tarde, e Exatamente. até o nosso Hora do Game. Valeu, Homer, valeu, imagina. Dani, suas considerações finais aí. Vai. Fala, Almeirão. Bom, muito obrigado a todos pela participação. Espero ter ajudado, passado conhecimento, explicado sobre NFTs, explicado como funciona, dado um norte e plantado a sementinha de quem gosta de pegar as coisas do início, ser um early adopter, que é aquela pessoa que chega primeiro, que estuda primeiro, que pega o mais difícil, porque não tem tanto conteúdo mastigado. Agora já tem bastante coisa, mas vai ter muito mais no futuro, vai ser muito mais simples, vai ter muito mais gente jogando, o que vai trazer muito mais dinheiro para esse mercado, mas ele vai diluir muito mais. Então, quem conseguir entrar agora tem possibilidade de ganhar muito mais dinheiro, tá? E ter muito mais conhecimento depois para poder aproveitar os novos jogos que vão vir, por já entender a mecânica, por já entender como entra. Teve um outro jogo, até eu não mostrei aqui, eu vou botar na tela bem rapidinho. Cadê ele? Tá aqui, não, é esse aqui. Mecha Miners. Eu entrei, comprei na pré-venda uma caixinha, e o Mecha Miners é um jogo que está começando. Não foi lançado ainda. Cadê ele? Mecha Miners. Não, estou no Discord com ele. Aqui. Mecha. Onde o pessoal está conversando sobre o jogo. Tem o white paper deles. Então vejam sobre este jogo, Mecha Miners. Vou escrever aqui na nova guia. Mecha.com. Esse aqui, boa parte da equipe de desenvolvedores é brasileira. Tá? Se a gente olhar aqui embaixo. Aqui. Ó, Marcelo Rodrigues, Paulo, Gabriel, Rômulo, Ana, Rafael, se não todos, a maioria deles é brasileiro. Então, é desenvolvido por aqui, tem o LinkedIn deles, isso é um ponto importante a verificar no jogo, se a equipe é acessível ou não. Aqui, o roadmap dele, leiam sobre, é um jogo que estava na pré-venda, comprei essa caixinha de 0.2 BNB, dá em torno de 600, 650 reais, para quem vai já entregando a conversão. E o jogo não foi lançado, é mais um que eu estou testando, vou testar, o jogo ainda nem existe, tá? Então, entrem e vejam sobre. E dá para ganhar dinheiro, só tem que estudar. Quem quiser trabalhar só com isso, quero só ser jogador de NFT, dá, mas vai ter que estudar muito e assumir muito risco. Muito risco. Tá bem? Muito obrigado. Nos vemos amanhã na hora do game. Muito bom. Dani? Muito bom. Vocês sabem que eu sou mais velho daqui dos três, né? Não parece. O DJ tá muito mais acabado que eu, mas eu sou mais velho. E, putz, cara. Eu, assim como nossos colegas, eu sou engenheiro de formação, eu sempre fui um early adapter para muita coisa de tecnologia, meu.
tive empresa de automação residencial quando o pessoal nem sabia o que era automação residencial. Então, eu gosto dessa parte de tecnologia, mas confesso que a parte de cripto eu fiquei para trás. Eu comecei a estudar alguma coisa de cripto em 2018, 2019, comprei lá uns Bitcoin, uns Ethereum, uns Ripple e parei. Não vi mais nada. Então, para mim, NFT, eu acompanho muito pouco de NFT, soube lá de leilão de NFT, que os caras estão usando o NFT para, sei lá, tem um grupo que não sei das quantas, não sei o que punk lá. Tem umas... Bored Monkey. Bored Ape. Eu não lembro. As primeiras imagens, as mais caras, tem uma de $500 mil. Tem as imagens, tem uns que os caras, sei lá, fazem umas baladas, e você só entra se você for dono da NFT, tem umas coisas lá muito loucas. E eu acompanho isso muito de longe. E aí você falando de joguinho, cara, é interessante. Abriu um pouco a mentalidade e ver que pra gente aquilo que antes era diversão, agora pode se tornar uma diversão e uma remuneração também extra. Talvez. Então, amanhã tô junto na hora do game só para olhar, só para perguntar, acho, viu? Então vamos lá. Amanhã, galera, a lição de casa já, os pré-requisitos. Abram sua conta aí na Crypto.com, porque na Binance você não consegue ter CRO, na Crypto.com você consegue ter CRO e BNB, que é o que você precisa. Só que você vai ter que abrir via app, né? Por aqui pelo site não dá para abrir. E utilizem o código que está aqui embaixo, que tão logo você abasteça a sua conta, você vai ganhar 25 doleta, beleza? Não esqueçam na hora do momento do cadastro de colocar esse referral code. Por quê? Porque depois não tem como voltar atrás e você vai deixar de ganhar 25 dólares. E 25 dólares já dá quantos bonequinhos lá, Rom? Dá quase um. É 30 dólares? Atualmente é 31. 30 e pouquinho. Cadê? 10 BNB ou 31. BNB tava... Bitcoin, né? Bitcoin tava 3. Isso, Bitcoin. Tá. 31, já tem quase o seu 30, primeiro. 40. Já tem quase o seu primeiro bonequinho aí feito, só no momento da criação da conta, beleza? Só Obrigado, por favor, pessoal. entendam que o dinheiro é o dinheiro do risco. Não inventem de colocar dinheiro que vocês vão sentir falta. O risco é enorme. Dá dinheiro? Dá, mas é proporcional ao risco. Recado dado, o dinheiro da pinga e não o dinheiro do pão. Galera, muitíssimo obrigado. Vejo vocês então no Hora do Game amanhã às 5 horas, horário de Brasília. Valeu, fui! Ó, aqui foi do jogo, ó, o joguinho que pagou aqui, ó.